Shabbat Shalom, irmãos. Vamos meditar um pouquinho a respeito de um dos nossos, o patriarca, né, na verdade, Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis 21. Aleluias. Meu irmão, 22:18, tá? Gênesis capítulo 22, versículo 18. Acho que o Criador, acho não, né? O Criador hoje ele quer falar um pouquinho sobre fé. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém. Irmãos, eu estava a meditar a respeito do patriarca Abraão, ou Abraham, no hebraico. E pude meditar que muitas vezes nós temos um entendimento, ou aprendemos muitas coisas de forma errônea. Né? Muitas vezes colocamos certos homens como super-heróis. Homens completamente diferentes. E esquecemos da humanidade destes homens. Como Abraão, como Davi, como Isaac, como Jacó, Noé e tantos outros. Eu estava a meditar. E até trouxe uma colinha aqui, para falar alguns versículos, para não ficar só sobre as minhas palavras. E estava a meditar sobre a história de Abraão. Irmãos, nós chamamos muitas vezes Abraão de o pai da fé, mas sem entender muitas vezes o que significa fé. É uma pena, muitos irmãos não puderam vir no dia onde falamos um pouco sobre emuná, para que ficasse mais claro. Porque no tempo semita, na história ali dos hebreus, o pensamento sobre emuná, sobre fé, era um. Hoje, infelizmente, depois que Roma tocou na palavra, ele mudou o pensamento. E talvez eu fale um pouco a respeito disso, mas quero me focar principalmente na história de Abraão. Irmãos, Abraão foi um homem que recebeu tanta promessa, mas um homem que também errou tanto, que muitas vezes nós não falamos disso. Não falamos da humanidade dos servos. E isso acaba muitas vezes até trazendo temor sobre o nosso coração, porque olhamos para esses homens como se eles fossem Superman, nem como se eles andassem a 1 metro do chão de tanta santidade. E acaba que a palavra, a Torá, a Escritura, ela fica longe demais da nossa humanidade, do nosso erro. Abraão, no primeiro instante, aleluia, o Criador faz uma promessa para ele. Está em Gênesis, capítulo 12. Mas um pouco à frente, no capítulo 12, a partir do versículo 11, após receber a promessa de uma multidão de povos, de ser uma bênção, Abraão vai lá e entrega sua mulher para Faraó. Olha a fé desse homem. Ele acaba de receber uma promessa do próprio Altíssimo. Eu sou contigo, eu farei a descendência como estrelas, como areia. Aí na primeira oportunidade que vem a luta, aquele homem entrega a sua mulher. Nós não vemos fé nessa situação. Não vemos, a verdade é que não se vê. Ele se acovardou, ele se amedrontou ali naquele instante. Aí de novo, lá no capítulo 13, a partir do versículo 14, aleluia, Adonai repete de novo a bênção para ele. E ainda diz assim, olha, quando Ló se apartou, se separou de Abraão, o Eterno ele repetiu as promessas. Porque muitas vezes Abraão, ele estava ali ligando a promessa a Ló. Porque muitas vezes ele pensava que Ló é que seria aquele que substituiria ali na promessa. Mas o Criador mostra que não.
Por quê? Porque era um homem de idade avançada. Olha o tanto que é difícil crer. Né? Olha a promessa que o Criador fala assim: eu vou fazer um milagre na sua história. E aquele homem sente dificuldade. Aí de novo, no capítulo 15, a partir do versículo 2. Aleluias. Abraão reclama com o Altíssimo que ele não tem nenhum herdeiro. Aí o Altíssimo vai lá de novo na vida dele, se não me engano a terceira ou a quarta vez, repete de novo a promessa. Olha a quantidade de muitas vezes dúvidas, né, de insegurança de um homem que ouve a voz do Altíssimo, irmãos. Ele não ouviu a voz de profeta, não. Ele ouviu, foi o Criador falando com ele, né? Aí depois Sara aconselha ele a tomar Agar, a ter um filho, né? Como nós sempre falamos aqui, aquela ajudinha, né? Que a gente tem a mania de querer dar ao Criador. O Criador faz promessa e nós queremos dar uma empurradinha, novamente mostrando falta de fé, insegurança, né? Aí só para finalizar, lá no capítulo 17, quando o Criador novamente começa a repetir, se não me engano a sexta ou a quinta vez, a promessa, quando o Criador está falando, eu vou fazer na sua história, Abraão ri do Criador. Abraão, ele, num momento de erro tão grande que ele dá uma risada e fala assim: viva Ismael em ti. O Criador acaba de falar com ele: eu vou tirar de Sara aquele que será o filho da promessa. E Abraão vira para ele e fala: seja Ismael bendito em ti, viva Ismael em ti. E ri. Depois ainda Sara também ri. Irmãos, eles não riram do pastor Juraci, do pastor Rogério, ou de qualquer outro vaso aqui, não. Ele riu do próprio Criador falando com ele. Mas Lucas, o que você está falando? Você está falando que a gente não deve olhar Abraão, não devemos olhar o exemplo de Abraão? Não. Eu estou querendo trazer a consciência de cada um de nós que Abraão, ele era tão humano quanto qualquer um de nós. E mesmo assim foi chamado pelo próprio Criador de amigo, de pai de multidões. Porque o inimigo, irmãos, ele lança sobre nós, aleluias, dificuldades, e nós achamos que não tem jeito, é impossível. Mas então por que Abraão, ele recebe essa promessa? Por que ele ainda assim, ele agrada ao Criador? Aí está no versículo que eu li. Porque Abraão obedeceste. Abraão, ele tinha medo. Abraão, ele tinha dúvida. Ele tinha insegurança. Mas quando o Criador falava com ele, vai, ele ia. E não importava o que os outros pensavam. Era a diferença. Acho que a forma mais coerente de chamar Abraão é o pai da obediência. É o pai da obediência. Isso porque fé, no nosso conceito, está errado. Fé significa fidelidade, como já foi mostrado aqui em diversos versículos. Fé fala de fidelidade. Fidelidade é prática, são atos. Irmãos, Abraão, ele era como nós. Quantas vezes recebemos promessa do Criador e adentrou no nosso coração o medo, a ansiedade, a dúvida. Aí o inimigo, ele joga para você assim: você duvidou, não tem jeito mais. Mas o Criador vem aqui para dizer que não tem jeito para Satanás, mas para ele tem. Aleluias. Irmãos, existe dentro de nós um confronto entre a emoção, aleluias, e a atitude. Abraão, ele foi honrado porque ele agia, ele tinha atitude, mesmo contra as suas próprias emoções. Eu gosto muito de um versículo que está em Marcos, se não me engano, capítulo 11, versículo 23, né, onde o Messias vira assim e fala assim: olha, se tu apenas disser, erga-te este monte, e não duvidar no teu coração, assim vai ser feito. Assim que diz,
nas minhas palavras. Duvidar aí, irmão, não fala de dar uma simples duvidada, não. Duvidar aí, se você for no hebraico, vai falar de hesitar. Hesitação. É aquela pessoa que duvida, deixa a dúvida domar o coração e para. Porque fé na palavra é perseverança, é constância. Abraão recebeu porque ele permaneceu, não porque ele não teve medo. Nós temos muitas vezes dificuldade porque fomos ensinados dessa forma. Às vezes a gente vê um irmão ali com um pouco de medo. Já fiz isso, já pensei assim, já fiz isso comigo mesmo e com outra pessoa. Às vezes você vê a pessoa com medo, você não tem fé. Quem fala isso é porque não sabe o que é fé. Emoção, irmão, a gente não tem domínio. Emoção é muito difícil você ter um domínio. O que leva o domínio da emoção se chama experiência. Você vai tentando experiência com o Criador, que você vai dominando a sua emoção. Aí você não duvida mais. Mas o que o Criador está falando aqui é para permanecer. Não importa se Satanás lançou uma seta, ou se você deu uma tremida, levanta de novo, ergue-te e permanece. Porque aquilo que ele prometeu na vida de Abraão, ele cumpriu. E o que ele prometeu na sua história, ele também vai cumprir. O Criador é fiel, irmãos. O Criador é fiel. Temos que tomar muitas vezes cuidado com o tal da ajudinha. A ajudinha é um perigo. A pessoa ora, pai, o Criador é aquele que sustenta a minha casa. Ela vai lá, faz um cartão de crédito, faz aquela compra dividida. Não, aí você não crê nele, você está dando uma ajudinha para ele. Ele não precisa disso. Ele não precisa. Ah, meu pai, o Criador vai me dar um carro. Vai lá e faz um financiamento que você não tem condição de fazer. Aí é você querer dar uma ajudinha. Irmãos, a característica que mais revela a fé, a emuná, se chama esperar. Por isso a palavra diz, aquele que espera aquilo que ele não vê. Ou seja, aquele que espera. Ser paciente. Se a sua promessa não chegou, se a sua bênção não chegou, permanece esperando. Não interessa o que a maioria vai dizer, ou que a maioria pensa a seu respeito. Se o Criador falou que vai fazer, ele vai fazer no tempo dele. Porque ele é fiel, ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é criador, aleluia, que transforma estéril em mãe. Não precisa se preocupar com o tempo. Ele é criador, que no tempo certo ele abre portas de trabalho. Ele é criador, irmãos. O que temos que ter é a atitude da emuná, da fé. Ah, mas eu sou inseguro, eu ainda não consegui ter filho. Como é que eu vou agir? Vai lá e constrói o quarto e compra o berço. E prepara que ele está chegando. Eu quero um carro, então prepara a garagem que ele vai entrar. Ele é criador para cumprir. Esses dias, no mês passado, no meu serviço, a crise chegou. O tempo estava zerado, não via ninguém. A ansiedade vem, o medo vem. Graças ao Criador, já tenho uma família para sustentar por meio dele. Então vem sim a ansiedade. Aí todo dia, pelo que o Criador já tem me ensinado com o tempo, eu ia para o meu escritório, toda segunda eu faxinava meu escritório, dava aquela faxina, aquela geral. Vinha ou não vinha, eu sempre dava a minha faxina, a minha geral. E se não tinha serviço, eu pegava a escritura e lembrava que eu tenho responsabilidade na casa do Criador. E estudar. Quando chegou um dia à noite, na semana retrasada, chega o e-mail para mim. Ô Lucas, você lembra aquele orçamento que você fez há 8 meses para mim? Tá fechado. Aí começou. Hoje eu tô quase perdendo o controle. Porque as portas foram escancarando. Porque ele é fiel. Ele é fiel. Eu estava meditando também no testemunho que até o pastor enviou no grupo.
Da mãe, que aleluia, não tinha nada para dar à sua filha, os seus filhos. Aí a filha questiona ela e fala: mãe, cadê a janta? Aí ela fala: já prepara a mesa que eu vou buscar a janta agora. Foi pro quarto e bateu o joelho. Pouco tempo depois bate na porta. Ela demorou um pouquinho, mas reconheceu anjos do Altíssimo. Abasteceu a casa dela. Criador permanece sendo Criador. É nós que devemos permanecer nos pés dele. Ele vai mudar a história de quem ele prometeu que vai mudar. Aleluias. Que venhamos apenas ser paciente e permanecer, irmãos, adorando aquele que é digno. Que Yahweh seja louvado nessa noite. Shalom seja com todos. Irmãos, eu peguei aqui só para fazer 3 coisinhas rapidamente. Uma é convidar os irmãos para o seminário quinta-feira. Nós temos culto todos os dias, mas nós vamos estudar o Evangelho de João. Lá está chamando o Evangelho de João. E vamos descobrir muita coisa comparando com os outros 3. Muita coisa. Quinta-feira foi uma benção. Perdeu quem não veio. Agora, a partir de quinta, nós vamos começar do capítulo 1 e vamos estudando e conferindo o que ele diz que Mateus, Marcos e Lucas disseram, o que a gente vai descobrir. É muito profundo. Os irmãos que não vierem vão perder. Segundo, confirmando aqui a palavra que o irmão Lucas deu, falando sobre, eu acho mais coerente chamar Abraão de pai da obediência. E eu concordo plenamente. Os irmãos lêem o capítulo 6, versículo 7 de Atos. Capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz assim: grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. É exatamente a mensagem que o irmão pregou aqui. Por sinal muito edificante, que o Criador continue abençoando o irmão Lucas. E a outra um testemunho que eu quero dar, irmão. A gente mesmo falha, mesmo conhecendo a palavra, eu sendo pastor, não tem jeito de não errar. Um dia dessa semana passada agora, eu fui acometido com uma cólica de rins à tarde. Começou à tarde. Quem já teve cólica de rim aqui sabe que é uma dor terrível. Eu creio que ela é pior do que o parto. Eu nunca dei à luz não, mas eu creio que ela é pior do que o parto. Nunca. A palavra diz que o rim é o nosso íntimo. Quem já teve cólica de rim aqui? É como se amarrasse um cordão lá no rim e fosse arrastando o rim. Não tem posição, você não fica em pé, sentado, deitado, não tem posição. Mas olha o que aconteceu, isso foi entardecer. Parece que eu falei com o irmão Rogério, eu estou sentindo uma cólica de rim chegando, porque a minha coluna está doendo bem baixo aqui, e eu não tenho problema de coluna. Entardeceu, anoiteceu, e aquela dorzinha, perturbando. Passei a noite toda e não lembro de ter orado. Olha, analisa bem que tamanho de erro. Quando amanheceu o dia, o trem agravou. Aí a coisa ficou feia. Eu querendo gritar ao pastor Rogério para arrumar um carro, para me levar no hospital e tudo. Mas aí também, com medo até de levantar, não estava tendo posição para mim. Eu virei de lado e orei. Aí que eu fui orar, depois de estar morrendo já de dor. Aí eu fiz uma oração e pedi ao Criador que me curasse. E desvirei, daí uns 10 a 15 minutos a dor foi embora. Entendeu? Talvez eu não fui curado durante a noite, porque eu nem lembrei do Criador de orar pelo meu problema. Mas na hora que eu lembrei e orei, a dor foi embora imediatamente. Eu não precisava ter sofrido toda a noite. Né? O Criador abençoe, que isso sirva de testemunho para os irmãos obterem cura da parte do Criador. E a Rússia seja louvado. Imagina se ele me chamasse de noite para levar ele para o hospital. Meu pai, como é que eu ia levar? Só se for de moto, né? Irmãos, eu fico meditando até a vizinhança, né? Quantos vizinhos chegam aqui em casa? Você tem remédio para dor? Eu tenho, entra aqui dentro. Entra aqui dentro. Lá pega as escrituras e abre. Irmãos, nós precisamos confiar mesmo no Criador.
Eu lembro, assim, falando de doença, falando de comprimido, eu lembro sempre da minha mãe, né? A última agora, até dividi com a vizinha, né? A última agora, contando para os irmãos rapidinho, minha mãe foi fazer um exame com a médica cubana que o senhor pastor Joaci nos levou, não é verdade? Ele estava conosco lá presente. E quando nós entramos, entrou eu e minha mãe, a médica cubana, por sinal, os médicos cubanos são excelentes, quem tratou pode testificar. E ali ela, de cara, me perguntou, que remédio sua mãe toma? Eu, nenhum. Nenhum? Eu, nenhum. Mas ela, nessa idade, eu, nenhum. Já achou estranho, né? Aí examinou minha mãe, olhou aquela coisa toda, e que não sei o que e tal, e sentou na mesinha e prescreveu, ó, eu vou prescrever esse remédio assim, assim, assado, pra você dar ela. Eu, não precisa nem prescrever, porque eu não vou dar. Ela olhou pra minha cara, e sabe o que ela respondeu? Olhou pra mim, você tá certo? O médico falando pra mim, você tá certo? O médico falando isso pra mim. Irmão, nós precisamos conscientizar de que o nosso templo é a habitação celeste. E se o Criador não fizer, não tem remédio, não tem médico. Isso é para quem tem fé, irmão. Isso não é para todos, é para quem tem fé. E aí saí de lá, foi rindo. Que ela falou assim, então já que você não vai dar, então eu vou dar pelo menos uma pomada, para você passar por fora. Eu falei, assim pode. Porque a nossa confiança tem que ser no Criador. Se o Criador não fizer, irmão, não tem remédio, pode beber remédio que te mata com remédio e tudo. Então, nossa confiança, então, sim, estou muito feliz com a mensagem que o Criador trouxe, usando os seus vasos, dando testemunho do pastor. Se ele me chamasse, a primeira coisa que eu ia fazer com ele é orar. Vamos orar, mãe. Vamos orar, mas aí ele foi despertado a usar a fé. E é isso que nós precisamos, irmão. Usar a fé é algo que o Criador nos deu, uma porção tremenda, que vence as barreiras e nos dá êxito. Amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer.